É um tema que aparentemente não está na moda. Nós vivemos tempos muito difíceis na Terra neste momento. Cada dia que passa temos a sensação, ou pelo menos a percepção, de que algo que estava a bater no fundo bateu ainda mais fundo. Algo que estava pior no dia anterior está pior hoje, muito pior. E não fosse a doutrina espírita, certamente nós espíritas teríamos tendência a perder a esperança na humanidade, porque estamos numa época onde o mal parece vencer o bem. Estamos numa época onde os valores estão invertidos, onde a educação é olhada com desdém e a falta de educação é uma coisa perfeitamente banal e normal. É chique, hoje em dia, ser mal educado e atirar a verdade à cara do outro como se fosse um diamante lapidado, né? E um diamante tem muito valor, e a palavra, a nossa verdade, também pode ter muito valor. Mas um diamante, apesar do seu valor, se for atirado à cara desta senhora, vai aleijá-la. Se lhe for entregue com carinho, vai beneficiá-la. E então nós vivemos estes tempos de grande perturbação, tempos conturbados, a nível material, a nível espiritual, tempos de guerra, guerras mortíferas entre países, entre grupos de países, guerras financeiras, guerras ideológicas, guerras familiares. Estamos todos em guerra, num planeta muito pouco evoluído como a Terra. Isto é um cenário aparentemente apocalíptico ou dantesco, não vos quero entristecer, mas sejam bem-vindos ao planeta Terra. É a nossa nave espacial, onde nós vivemos, 8 mil milhões dentro do corpo de carne e outros cerca de 15 mil milhões fora do corpo de carne que vivem na atmosfera terrestre. Num total de 25 mil milhões de seres que é a população do planeta Terra, de acordo com a informação dos espíritos, através do médium Nivaldo Pereira Franco. E é num ambiente destes, amigos, que cada vez mais faz falta isto. É importante perdoar? Como? Porquê? Quais são as consequências do perdão, né? Que atualidade é que isto tem? Perdoar é a ação de renunciar ao rancor e à vingança em relação a alguém que errou contra si. Ultimamente, por causa das questões políticas entre os partidos da nossa praça, nomeadamente um deles, onde se começou a falar com a maior das naturalidades, e hoje em dia vê-se comentadores, vê-se apresentadores de televisão, toda a gente fala com a maior da naturalidade, como se fosse a coisa mais simples e banal. Discursos de ódio. Quem é que todos os dias não ouve falar em discursos de ódio? Na rádio, na televisão, porque fulano, discursos de ódio, porque Beltrano, discursos de ódio, porque ódio para aqui, ódio para lá. Quer dizer, quando nós devíamos falar em amor, a palavra mais citada, ou uma das palavras mais citadas nos mass média, é o ódio. Parece que estamos mesmo a voltar para trás. Parece que há um culto ao ódio. Parece que não há vergonha de dizer que se odeia, ou de dar a entender que se odeia. Até é chique dizer assim, eu não odeio fulano, Beltrano, eu não gosto, ou dar a entender que... E estamos, de facto, todos virados de pernas para o ar, neste belo planeta que é a nossa casa. Etimologicamente, a palavra perdão significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, redimir-se,
em relação a algo errado. É algo que não faz parte do vocabulário do dia-a-dia. Quem é que já ouviu na televisão a solução para as guerras, o perdão? Não. Fala-se de estratégia, de geoestratégia, de guerra generalizada, de guerras táticas, das partes táticas da guerra. Fala-se de tudo e mais alguma coisa. Vemos o elogio ao culto da personalidade de vários dirigentes políticos no mundo inteiro. Começamos a achar normal aquilo que era há uns anos atrás, 2, 3 anos, uma aberração, hoje é perfeitamente normal. E nós questionamos, não é? Pedir desculpa. Quem é que nós vemos a dizer, olha, eu peço desculpa, eu errei. Eu queria pedir desculpa por isto ou por aquilo ou por aquilo outro. A expressão pedir perdão é usada quando alguém reconhece o seu erro e pede desculpas à pessoa com quem foi injusto. Como é que nós queremos que o povo aceite? Eu hoje estou um bocadinho crítico, mas tem de ser. Estou a ser realista. Estou, de certo modo, a fazer uma avaliação daquilo que tenho visto na televisão nos últimos dias, né? Como é que nós queremos que o povo que olha para os seus governantes, sejam eles de que partido for, para os seus representantes de todos os partidos na Assembleia da República, olham para eles assim, estes são os senhores, são a nata, deviam ser a nata da sociedade. Então vamos imitá-los. Quando nós vemos cenas deploráveis na própria Assembleia da República, discursos xenófobos, racistas, discursos de ódio, má educação de uns parlamentares para outros parlamentares, onde vemos o Presidente da própria Assembleia da República a chamar a atenção aos deputados que deviam ser que são os nossos representantes, deviam ser um exemplo para o povo, chamar-lhes a atenção, cuidado, vocês têm de ser bem educados, tem de haver um mínimo de decência, porque não há decência. Não há atitudes decentes na Assembleia da República. Não vemos atitudes decentes entre os partidos. Vocês já repararam que quando está o PSD no governo, o PS nunca diz que epá, excelente iniciativa que vocês têm. Parabéns, vamos aproveitar. E é o contrário. Quando está o PS no governo, o PSD, estamos a falar dos dois maiores partidos portugueses, não há uma única atitude do PS que seja boa. Isto é desconcertante. Nós vemos que Portugal tem um problema com a saúde e os nossos governantes, os nossos políticos representantes, não se conseguem entender e dizer assim, vamos largar o nosso umbigo e vamos resolver problemas estruturais da saúde, vamos juntar esforços. Não, porque é o ego. Nós todos temos o nosso ego pessoal, o nosso umbigo, depois temos o ego do grupo, do nosso partido, e depois é uma falta de espiritualidade, uma infância ainda muito, muito pequenina da espiritualidade, que nos faz com que pedir perdão é uma ideia que é apresentada pela sociedade como sendo típica de gente fraca, pessoas sem coragem, sem força, né? Um homem bom, um homem forte é aquele que odeia. Foi isso que nós aprendemos. É aquele que bate, é aquele que é violento, que é agressivo, né? Quem diz o homem, estamos a falar no sentido geral da humanidade, diz a mulher também, né? Então o Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina espírita, diz-nos que o verdadeiro perdão é aquele que lança um véu sobre o passado.
E hoje vamos fazer essa análise dicotómica. Nós nem sequer vemos exemplos de perdão na sociedade. Pelo menos onde deveríamos ver. Às vezes há exemplos bons. Por exemplo, no outro dia, uma notícia fantástica que apareceu nos jornais, assim, em 2 ou 3 linhas, e ninguém fez eco disso. Mas os nossos irmãos jesuítas da Igreja Católica, em Lisboa, resolveram abrir o seu convento, que tem muitas camas, muitos quartos vazios, para alugar a preços módicos aos professores colocados em Lisboa que não têm onde dormir. Que coisa notável. Não sei se eram jesuítas, se eram os franciscanos, acho que eram os franciscanos, convento franciscanos. E isto, independentemente da convicção religiosa de cada um, é algo que devia ser badalado em todos os canais, para servir de exemplo, não é? O verdadeiro perdão é aquele que lança um véu sobre o passado. Nós ainda não temos o falso perdão, ou o menos verdadeiro. Cá aquele perdão em que as pessoas dizem assim, eu perdoo, mas não esqueço. Já é bom, já vão perdoando alguma coisinha, né? Embora não esqueçam. O verdadeiro perdão não, é aquele que a gente esquece mesmo. E já vamos ver mais à frente se é possível esquecer ou não. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes provas de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Isto é de um texto assinado por um espírito amigo, que veio-se a saber mais tarde. Esse espírito amigo fazia parte dos espíritos que ajudaram no aparecimento do espiritismo e na criação da codificação espírita. Teria sido o espírito de Joana de Ângeles, que foi guia do médium Divaldo Pereira Franco. Então, se nós tivermos este conceito, perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade e perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Se tivermos este tipo de consciência, a nossa vida melhora muito, mas muito mesmo. E a dos outros também, a quem se perdoa também melhora, mas principalmente a nossa. Depois temos o ponto de vista dos materialistas e dos espíritas. Para um materialista, qual é a vantagem do perdão? Para aquele que pensa que a vida acaba com a morte do corpo de carne, há alguma vantagem do perdão? Não. Nem que eu seja de Alcobaça, não tenho vantagem nenhuma. Na parte ético-moral, eu vou perdoar para quê? Eu tenho é de ser um bardina, tenho de roubar o melhor e o máximo que eu puder, tenho de enganar o máximo que eu puder, porque quando acabar tudo, quando acabar o corpo, acaba tudo. E eu nem vou para o outro lado, porque não há outro lado, acaba tudo. Fico de barriguinha cheia. Quem vier atrás, que feche a porta. Há tempos, há uns anos, estava-se a falar aí da possibilidade de um cometa colidir com a Terra daqui a uns 200 anos, por aí fora. Aquelas notícias que às vezes aparecem nos jornais quando não têm nada para noticiar, então põem assim uma coisa que ninguém vai confirmar. E um colega meu de trabalho olhou para aquilo, era notícia de capa, cometa vai colidir com a Terra em 2000, então, nada populista. E ele dizia assim, isso já estou descansado, porque nessa altura já cá não estou, já morri há muito tempo. E eu aproveitei logo para meter um ferrinho. Não, podes estar, podes, mas como? Tu és maluco daqui a 200 e tal anos. Sim, podes estar reencarnado, como teu neto, como teu bisneto, ou qualquer coisa. Lá vens tu com as tuas coisas. Não penses nisso, não vale a pena. Porquê ser bom, generoso? Porquê a vida não continua? Um bom materialista ganha em ser orgulhoso, ser vaidoso, ser poderoso, ter muito dinheiro, quer que se dane o outro, que está a passar fome, que se desenrasque, que se amanhe. Eu sou o maior.
esta é a filosofia materialista. É a lógica. Se for assim, para que é que eu vou ser bom? Depois acaba tudo. Já ninguém se vai lembrar do Lucas, ou da Maria, ou do Joaquim, ou do Manel. É fartar a vilanagem. Agora, só eu vou fazer o bem como materialista para quê? Só se for para ficar bem visto. Mas também, passado meia dúzia de meses, já ninguém se lembra dos desencarnados, não é? Só que nós temos muito que fazer, de um modo geral. Há quem lembre. Mas para o espírita, o perdão faz todo o sentido, pois essa atitude prende-se ao presente, ao futuro próximo e ao futuro longínquo. Isto é muito importante. O perdão faz todo o sentido, pois o perdão está ligado ao nosso presente. Se eu perdoar, esta coisinha a ver se ela não cai. Se eu perdoar hoje, eu sou o maior vencedor, ou sou a pessoa mais atingida por esse perdão. Está ligado ao meu futuro próximo e ao meu futuro longínquo. Se porventura eu tiver um inimigo, ou alguém que não goste de mim, ou alguém que me tenha prejudicado, se eu perdoar do fundo do coração, quem ganha com isso sou eu. E ao ganho com isso logo no momento imediato, e ganho com isso a posteriori. Porque esse indivíduo que me prejudicou, quando desencarnar, não vai ser meu inimigo. Porque o Allan Kardec perguntava aos espíritos, no livro dos Médiuns, como é que nós fazemos para nos libertarmos das interferências espirituais? Cansá-los pela paciência. Então, se nós tivermos essa paciência, se orarmos sinceramente por aqueles que não gostam de nós, se pedirmos ajuda ao nosso guia para que nos ajude a libertar desse constrangimento espiritual, o nosso assunto está resolvido. Quem tem capacidade de perdoar está nessa onda positiva e afasta-se das outras ondas negativas. Quem perdoa anonimamente, sem querer aparecer, desliga-se mentalmente de quem o prejudicou e assim aure a sua paz interior. Este é o verdadeiro perdão. Que há aquelas pessoas que às vezes têm litígios, pessoas públicas, e ainda no outro dia aconteceu isso. E uma das partes dizia assim: eu não quero indemnização nenhuma, só quero que a pessoa venha para o jornal e faça uma declaração pública como pede desculpa. Que grandeza moral é que eu tenho quando eu exijo à outra parte que se retrate publicamente como eu peço desculpa porque a culpa foi minha. Não há grandeza moral nenhuma aí. A grandeza moral é quando eu perdoo anonimamente. Se a Cláudia me fizer uma sacanagem e eu estou desejoso, quem é que não está, de pôr a boca no trombone? Dizer assim, a Cláudia ultimamente, começamos com aquela conversa mole, não é? A Cláudia ultimamente anda esquisita, não é? Eu estou desejoso é dizer o que é que ela fez. Depois ela diz, de facto, mas porquê e tal? Olha, isto fica só entre nós. Que é meio caminho andado para, passado meia hora, toda a cidade das Caldas já saber. A gente tem uma técnica fantástica, não é? O ser humano. Quando nós queremos que toda a gente saiba, dizemos assim, isto fica só entre nós, não é? Só entre nós. Não digas a ninguém, por amor de Deus. Então, se eu disser isso a uma mulher, é fantástico. Agora estou a ser sexista, que há homens ainda piores. E então, o perdão anónimo é eu ficar calado. Não tenho que expor moralmente os erros alheios dela. Mas eu posso fazê-lo, mas não devo. Como espírita não devo, como cristão não devo. Como ser social posso fazer, é a minha opção, mas não devo. Então, resistir àquela tentação de
disse assim, não vou falar mal da Cláudia. Epá, mas ela merece até, porque ela prejudicou muito, foi falsa comigo, por hipótese. Não foi o caso, felizmente, somos muito amigos. Mas fica aquela tentação, aquela predisposição para aquela ansiedade de que são hábitos antigos, milenares, que nós trazemos de vidas passadas, né? Ok? E que a doutrina espírita nos convida a pensar fora da caixa. A sociedade diz-nos assim, faz desta maneira. Nós aprendemos, fomos formatados pelos avós, pelos pais, pelos familiares, pelos amigos, fazer desta maneira, está dentro da caixinha. E o Espiritismo diz-nos assim, pensa fora da caixa, esquece a caixa que a sociedade te ensinou. Ser superior a isto, né? Olhem o que encontraram no cérebro deste doente. Um macaquinho. Aquele macaquinho está sempre ali. Não perdoa-os. Cuidado, perdoa, mas não esquece, né? E aí é que a gente pergunta, perdoar é esquecer? É possível humanamente esquecer algo de mal que nos tenham feito? Não. Só desenvolvendo Alzheimer? Não. Sim, talvez só por aí. E porquê? Porque nós vamos fazer uma comparação. Nós somos como um computador. O nosso corpo, o nosso cérebro é como um computador. Fica lá registado tudo o que nós ouvimos hoje, no dia de hoje, tudo o que nós lemos, tudo o que nós vimos, portanto, tudo aquilo que foi afetado sensorialmente no dia de hoje, ficou marcado inevitavelmente no nosso subconsciente. Nós podemos não nos lembrar de tudo o que ouvimos na estrada, dos carros, tudo o que ouvimos na televisão, de tudo o que vimos, mas está tudo registado no disco rígido, tal como o computador. Os nossos computadores no disco rígido têm montes de pastas, está lá tudo guardado, fomos nós que guardamos. Nós não fazemos a mínima ideia às vezes de quantas pastas temos e de que é que temos. E pá, está aqui esta pasta há tanto tempo, o que é que tem? Deixa lá ver, e vou abrir. E então, quando abrimos essa pasta é quando nós relembramos uma mágoa. Então, tecnicamente é impossível esquecer, pois as ações ficam na nossa memória, mesmo que no subconsciente ou até no inconsciente profundo. É impossível esquecer. No entanto, para quem perdoa, esse sentimento é tão profundo que a pessoa tem dificuldade de recordar o que se passou lá atrás. E muitas vezes só com ajuda é que se relembra. Isto é o chamado esquecimento. Tecnicamente o esquecimento não é possível, mas na prática é. Se eu me desligo mentalmente do problema que tive com a Cláudia, quando a Catarina me disser assim, mas olha, não te esqueças que a Cláudia, no dia 12 de junho de 1993, eu lembro-me, eram 12h53, estávamos ali na Praça da Fruta, e ela fez aquela sacanice. E é verdade, já nem me lembrava disso. E eu que tu te foste lembrar. Isso é o verdadeiro perdão. Nós já não nos lembrávamos disso. E nem fazemos gosto em lembrar. Há outro tipo de pessoas que são ao contrário, são os colecionadores de frasquinhos, vidrinhos. São aquelas pessoas que sabem o dia, a hora, o minuto, se estava a chover ou não, como é que a pessoa estava vestida ou não, etc. Eu já tive o privilégio de conhecer algumas pessoas assim, que me diziam assim, Lucas, você disse isto, aquilo, aquilo outro, e aquela carta que me mandou, no tempo em que a gente escrevia cartas, né? Como vem, eu sou um fóssil do século passado. No tempo em que a gente escrevia cartas, aquela carta que me mandou dizia isto aqui, eu ficava de boca aberta, e pá, que memória prodigiosa. Não é memória, são pessoas que fazem gosto em guardar as mágoas, perdoam superficialmente,
mas fazem questão de manter a mágoa sempre desperta para, na primeira oportunidade, fazer como o diamante, atirá-lo à cara. E o diamante na cara fere, faz uma ferida, pode fazer sangue. Né? A verdade, entregue com gentileza, não magoa, mas atirada à cara, magoa. Okay. Então, amigos, um dos apóstolos perguntou, não sei se foi Simão Pedro, também não decoro essas coisas todas, perguntou a Jesus quantas vezes havíamos de perdoar, se até 7 vezes. Ele disse, não, 70 vezes 7. E uma vez Franciscano Xavier, o maior médium de todos os tempos, pelo menos até ao século XX, Franciscano Xavier estava a receber as pessoas no fim da palestra e veio lá uma senhora e disse, Chico, eu estou com um dilema muito grande. Ele estava lá a assinar livros e atender e a escrever. Diga, minha irmã, diga. Eu não aturo o meu marido e tal. É uma coisa que hoje em dia vai ser muito comum de ouvir, não é? Eu não percebo porquê, mas deve ser falta de flexibilidade mental por parte do sexo feminino, só pode, não é? Porque os maridos são uns anjos, de um modo geral. Não é? E então, eu não aturo mais o meu marido, mas não sei quantos, vou meter o papel para o divórcio. Não faça isso, minha irmã, tal, dizia o Chico. Olha que Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. E ela ficou triste. Disse assim, caramba, Chico Xavier já me estragou. Agora que eu estava a pensar mesmo, foi pensar. Sentou-se ali, o Chico continuou lá a assinar e a psicografar e a falar com as pessoas. Etc. Passado um bocadinho vem ela, agarra-se ao Chico, dá-lhe um beijo na bochecha. Chico, você salvou a minha noite. Amanhã vou dar entrada no processo de divórcio. Espera aí. Porque ela pensou logo, quer dizer, ela vai dizer foi o Chico Xavier que mandou divorciar. Mas o que é que foi? Eu estive ali sentado e estive a contar mais ou menos 490 vezes, já eu perdoei muito mais do que isso ao meu marido. E o Chico então deu-lhe a estocada final à senhora. Disse, não, minha irmã, é 490 vezes cada falta. E então, isto é um convite à paciência para as senhoras que aqui estão, para com os seus maridos. Então, como se resolve o problema do não esquecimento? Ao relembrar o caso, rapidamente a pessoa abandona na mente, não querendo relembrar, passando a ocupar a mente com outro assunto. É assim, quando às vezes alguém nos vem à mente, ou alguém nos relembra, olha, lembras, passou aquilo, outro. Aí, pois é, mas... E a gente desliga, porque isso já não interessa. É lixo, é passado, não é? E isso é muito importante. Outra das consequências do perdão tem a ver com as energias que nós absorvemos. Quem não se lembra no tempo em que era permitido fumar em todo lado e mais algum? Né? Às vezes chegava a casa e a minha mãe dizia assim, já estiveste no café. Como é que a mãe sabe? Mulher, perspicaz, porque tu cheiras muito a tabaco. E eu até nem fumava. Andava ali com um maço de SG gigante na meia aqui da escada. Punhamos dentro da meia, que era para o pai não ver, e o pai fartinho de saber que a gente fumava. Né? A gente acha sempre que engana os pais. E então dizia assim, eu dizia, mãe, mas este cheiro do tabaco é dos outros fumarem, de estar lá dentro do café. Também era um bocadinho. Mas nós, porquê é que ficávamos a cheirar a tabaco? Por causa do ambiente. Mesmo que não fumássemos, nós absorvíamos o ambiente e aquele cheiro vinha connosco. Se cheirasse a perfume do mais caro do mundo, viríamos a cheirar a perfume. Então nós absorvemos, de certo modo, as energias do ambiente. Assim, de acordo com o cheiro que eu tenha na minha mente, de acordo com a orientação mental que eu tenha, né, eu vou atrair vibrações, pensamentos, energias, fluidos, que
se vão metabolizar no corpo. E o que é que isso quer dizer? Portanto, são energias que vão afetar organicamente o meu corpo de carne, pela positiva ou pela negativa. Se eu perdoar, se eu tiver o hábito de perdoar, que consequências é que eu tenho no meu corpo espiritual e no corpo carnal? Consequências benéficas. Se eu não perdoar, se for rancoroso, ou com tendências para o ódio, para a raiva, para a vingança, eu vou intoxicar o meu corpo espiritual e o meu corpo de carne com essas energias perturbadoras, que vão provocar taquicardia, agitação, ansiedade, uma úlcera, uma gastrite, problemas de vários níveis em vários órgãos do corpo. Temos um outro caso de perdão que aconteceu com Franciscano Xavier. Penso que já contei aqui uma vez, mas vale a pena relembrar. Franciscano Xavier, ou Chico Xavier, o tal médium do século XX, é das pessoas mais notáveis. Eu tenho o privilégio de o conhecer pelos livros dele. Não tive o privilégio de o conhecer pessoalmente. Mas é uma pessoa que me toca profundamente o coração. Quando eu medito naquela alma que esteve aqui na Terra, um exemplo de humildade para toda a gente, que recebeu cerca de 452 livros ditados pelos Espíritos, que venderam milhões de exemplares, que ainda hoje esses livros mantêm obras assistenciais no Brasil, a venda dos mesmos. E ele morreu pobremente na sua caminha, num quarto simples, sem um tostão, com todos os direitos doados a várias organizações filantrópicas. Então o Chico chegava muitas vezes às 2 da manhã a casa, vindo do centro, e tinha um cachorrinho, não se sabe se ele foi atropelado ou se já nasceu deficiente, mas o cachorro era deficiente, tinha um... Então o Chico ainda tinha de limpar o que o cachorro fazia, às vezes dentro de casa, tinha de dar-lhe de comer, dar-lhe de beber, etc, tal. E uma vizinha, vendo o tempo que o Chico Xavier perdia com o cão às 2 da manhã, quando voltava do centro, achou por bem, ela achou que iria fazer uma ajuda muito grande se desencarnasse o cão. Então arranjou maneira de lhe dar veneno e o cão morreu. A irmã do Chico Xavier soube disso. Coisas que é raro as mulheres saberem dessas coisas. Então vizinhas, né? E um dia disse ao Chico: Chico, olha que o seu cão não morreu naturalmente. Foi a vizinha que, para o ajudar, havia algum interesse em dizer isto, mas não. Foi a vizinha que, para o ajudar, porque você passa muito tempo a cuidar do cão e depois deita-se tarde, dorme menos, etc., fez isto. E o Chico ficou triste, diz ele: eu fiquei triste. Ela não tinha direito de fazer aquilo, eu amava aquele cão, apesar do cão ser muito deficiente. E ficou com uma pequenina mágoa. Uma pequenina, para o Chico Xavier, uma pequenina mágoa. Uma vez, para verem o Chico Xavier como ele era, uma vez Divaldo Pereira Franco conta que estavam assim a conversar, a tomar um cafezinho, cerca das 2 da manhã, depois de saírem do centro, e o Chico Xavier estava a contar uma história e perguntou se autorizavam que dissesse um palavrão. Toda a gente ficou assim: o Chico vai dizer um palavrão? Não, diga à vontade. Sabem qual era? Porra! Era o palavrão do Chico Xavier. Nós vemos no seu filme sobre a vida dele, quando o pai do Chico Xavier pegou nele, jovem, nos seus 18 anos, e levou a uma casa de prostitutas para o iniciar na vida sexual. Antigamente era assim, não é do meu tempo, mas ouvi dizer que era assim. Os pais levavam os filhos, pronto, para a sua primeira vez. E então, enquanto o pai estava entretido lá com a dona do Bataclan, o Chico estava lá com as prostitutas e de repente começaram a ouvir um Pai Nosso em voz alta. O pai e a dona do Bataclan.
foram a correr ver o que é que se passava. Estavam as prostitutas todas numa roda, com o Chico Xavier de braços dados, de mãos dadas, a rezarem o Pai Nosso. Que alma nobre, aquele. Ele era tão simples, que ele tirava o tapete a qualquer pessoa. Era de facto uma coisa do outro mundo. E então, passado uma semana desse episódio em que ele soube do cão, vejam bem, uma simples mágoa, apareceu-lhe o Emmanuel, o seu guia espiritual, com cara de zangado. Chico, precisamos ter uma conversa muito séria. Você está a prejudicar o seu trabalho, o nosso trabalho mediúnico consigo. Eu? Mas eu oro de manhã à noite, eu procuro cumprir os meus deveres, eu submeto-me à disciplina dos espíritos. Não é nada disso. Você está magoado com a sua vizinha por causa da história do cão. E essa mágoa está-lhe a baixar a vibração espiritual e está-nos a prejudicar a psicografia e a transmissão das mensagens. Não é tão límpida porque a sua mágoa está a interferir. Desculpe, Emmanuel, desculpe, meu guia. Vou tentar melhorar. Não vai não. Você está magoado. Só há uma maneira de superar a mágoa. Então, e qual é? Veja o que é que a sua vizinha mais gosta de ter ou gostaria e que não tem. E ofereça-lhe. Mas eu não tenho dinheiro, meu irmão. Não interessa, peça um empréstimo. Vá pagando a prestações. E assim foi. Ele foi ver o que é que a vizinha precisava naquele tempo. Eu adorava ter uma máquina de costura. Vejam bem, era um eletrodoméstico, passa a expressão, de topo de gama, né? Uma máquina de costura. E o Chico lá comprou uma máquina de costura a prestações, que andou a pagar durante 3 anos, com um mísero ordenado que ele tinha. E assim libertou-se da mágoa. Diz ele que foi a alegria de ver a alegria da vizinha a receber aquela prenda que tanta falta lhe fazia para ela poder costurar e assim ganhar melhor a vida, ter mais uns tostões. São coisas que parecem fantásticas, parecem dignas de um filme de ficção científica. Isto não existe, mas isto existe. Existe o Chico Xavier, existe o Divaldo Franco, existem Chicos Xavieres e Madres Teresas de Calcutá por todo o Portugal. Anónimos. Muitos mesmo. Então, perdoar é um ato de cobardia, submissão ou de inteligência, de fortaleza. Para um materialista, perdoar pode ser um ato de menos valor, mas para o Espiritismo é um dos atos mais nobres que podemos ter, já que é o determinante da nossa grandeza moral e da nossa paz interior. Quanto maior for a nossa capacidade de perdoar, maior é o nosso valor moral. Quanto maior for a nossa capacidade de perdoar, maior é a nossa paz interior. Estão a ver? Se eu perdoar à Cláudia, eu é que fico em paz. Sou o primeiro beneficiado. O segundo é ela, que deixa de ser o alvo dos dardos mentais da minha mente. Ok? Como fazer para conseguir perdoar? Primeiro temos de aprender a desculpar. Desculpar os outros. Mas eu desculpo. Desculpa nada. A grande maioria de nós temos muita dificuldade em desculpar sinceramente. Desculpar uma coisa ao ponto de esquecer o assunto. A gente não desculpa. Desculpa com as bocas e fica a matutar naquilo 15 dias, um mês, e fala com este, fala com aquele, fala com o sinal que não desculpa. Depois de aprender a desculpar, então já temos condições de aprender a perdoar. E depois de aprender a perdoar, que é um salto grande, então já temos condições de aprender a amar. E quando aprendermos a amar, estamos no nível 0 do amor, porque há níveis infinitos de amor até chegar a Deus. O homem das cavernas, como é que ama a sua mulher? Pega nela, puxa pelos cabelos e te leva. É a maneira como demonstrar amor, segundo dizem, porque eu não me lembro dos tempos primitivos, né? E é uma hipótese. Há tempos ali
foi no verão, ali na rotunda da Fonte Luminosa. A gente tem olhos para ver, né? E é assim um verdadeiro macho latino com uma camisa de alças, com uns músculos que faziam para aí 3 do meu braço, que parecia o Arnold Schwarzenegger, e de braço por cima, com uma rapariga que tinha um perispírito perfeito. Pronto, a gente vê o perispírito, não é? E então a pose dele era precisamente o amor de posse, braço por cima e olhar para todo o lado assim de cima. E é claro que a gente tem 2 olhos e vê, né? vê o que passa por nós. E então isso é o amor possessivo, né? Se eu porventura dissesse assim, ei, que perispírito bonito a sua mulher tem, era capaz de arranjar problemas. Então, o perdão traz benefícios? Só traz benefícios. Quem perdoa liberta-se de cargas energéticas que são nocivas, intoxicam a mente, o perispírito e o corpo de carne. Nesse sentido, os benefícios ocorrem ao nível do bem-estar interior, da saúde mental, da saúde espiritual e física. Se vocês forem, há uma página no YouTube que se chama José Lucas, por sinal é minha. Tem lá várias palestras sobre pesquisas científicas, sobre o poder do pensamento e sobre o poder do perdão, o poder da prece, baseado em experiências científicas. Se quiserem, pesquisem, porque tem lá bastante conteúdo diversificado. Então, quais os benefícios espirituais do perdão? Olhem, o primeiro é que libertamos-nos dos obsessores encarnados e desencarnados. Principalmente os desencarnados. Mas eu tenho um espírito que me persegue, que me atormenta, etc. Ame-o. Como é que eu vou amar um espírito que me persegue, que me perturba, que me injeta ideias? Ame-o. Abrace-o mentalmente. Diz assim, meu irmão, eu perdoo-te o que tu estás a tentar fazer comigo. Estás-me a perturbar, não sei porquê. Se calhar eu devo-te alguma coisa, já te fiz mal. Mas se eu te fiz mal, vou pedir a Deus para que te possa fazer bem no dobro. Tem de ser sentido. Dá cá um abraço. Imaginar a dar um abraço mentalmente a esse ser. E isso vai provocar uma separação enorme energeticamente ao nível do pensamento. Eu vou subir a minha vibração e o obsessor vai ficar lá em baixo, não tem mais acesso. Se ele quiser ter acesso, vai ter de subir, aí deixa de ser obsessor. Passa a ser uma pessoa com boas intenções ao meu nível, por hipótese. O principal benefício espiritual prende-se com a sintonia que temos. Passamos a sintonizar com a faixa do perdão, que é a faixa dos bons espíritos, onde os maus espíritos não têm acesso. É fácil. O mesmo se aplica aos encarnados. A mesma coisa. Se eu não perdoar a Cláudia, eu vou andar com a Cláudia na minha cabeça. Vejam bem, que dores de cabeça não será que eu andar com este peso todo dentro da cabeça. Eu vou andar com ela. Não tenho tempo para ser feliz, para rir, para ver um filme. Não, estou sempre a pensar naquilo. É uma ideia fixa, é uma obsessão. Ficou obcecado. Não é? Quem diz a Cláudia, diz o chefe de trabalho, que nos tenha feito uma rasteira ou outra coisa qualquer. Quem perdoa não dá acesso às interferências espirituais que porventura existam. Isto para além do falado anteriormente no campo da saúde física, mental e espiritual. Né? Olha o que Mahatma Gandhi. Mahatma significa um espírito iluminado. O nome dele era Mohandas Gandhi. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma característica dos fortes. Odiar é fácil. Qualquer miúdo da rua, se for ensinado, aprende a odiar. Qualquer um. Agora, perdoar, tentar esquecer, desculpar,
É muito difícil. Modéstia à parte, não estou a tentar parecer mais humilde do que sou, mas eu tenho de me policiar muito para desculpar a sério. Porque às vezes eu acho que desculpei e aquilo continua na minha mente. É porque eu não desculpei. E então temos de estar atentos a isso. Olho por olho o mundo acabará cego. E dentro por dentro o mundo acabará desdentado. E a gente às vezes ainda tem aquelas coisas que aprendemos. Não, isto é olho por olho, dentro por dentro. Cá se fazem, cá se pagam. Isso por acaso é verdade. Até pode ser na próxima reencarnação, mas é cá. Né? Deus não dorme. Pois não. A gente diz isso com uma satisfação, com quem? Deus não dorme, tu vais pagar. Só que a gente esquece que ela também é filha de Deus, como eu. E Deus deve amá-la tanto a ela como a mim. E com que prazer a gente diz isso? Deus não dorme. Quem não se sente não é filho de boa gente. Quem não se sente não é filho de boa gente. Outra treta. Quem não se sente não é filho de boa gente. Quer dizer, eu para ser filho de boa gente tenho de ficar sentido, magoado, ressentido, ressabiado, triste, de trombas, passa a expressão, que é para toda a gente perguntar assim: ó Lucas, mas o que é que se passa contigo? Estás com uma cara, tu não sabes o que é que a Cláudia me fez. Ela deu cabo da minha vida. E eu aí despejo todo aquele lixo psíquico para cima do outro. E eu fico aliviado. E o outro fica cheio de dores de cabeça. A sério? Ela fez-te mesmo isso? É, ainda tu não sabes da missa à metade. Né? São aquelas coisas banais que a gente não faz. O perdão é apenas para quem for muito evoluído ou qualquer um pode praticar? Se o perdão fosse apenas para os evoluídos, então Jesus foi o maior mentiroso da humanidade. Porque há 2000 anos atrás ele disse isso. Querem viver bem, querem ser felizes, perdoem, amai os vossos inimigos, fazei ao próximo aquilo que quereis para vós. Se ele disse isso é porque era possível, e muitos faziam isso, portanto era possível. O perdão é apenas para quem for muito evoluído ou qualquer um pode praticar. Se assim fosse, então pouca gente ou quase nenhuma conseguiria perdoar aqui na Terra. E não fazia sentido estar a falar sobre este tema hoje, não é? Temos imensos testemunhos de perdão. Pessoas normais como nós. Nelson Mandela teve 23 ou 26 anos preso. Né? Preso político. O mesmo espírito que tinha contribuído para a implantação do apartheid na África do Sul. Na altura branco, inglês, pediu para voltar como negro para libertar o povo que ele próprio tinha escravizado numa vida anterior. Isto segundo informações que os espíritos deram através de Ivaldo Pereira Franco e que ele citou numa das palestras em Portugal. Nelson Mandela saiu do cativeiro e podia ter injetado ódio, amplificado o ódio latente e fazer ali uma carnificina entre pretos e brancos na África do Sul. Ele fez precisamente o contrário. E de acordo com alguns dos seus biógrafos, quando saiu da prisão, foi a um daqueles snack bars para lanchar com os seus mais próximos e o seu guarda-costas, e de repente ele chama o empregado de mesa e diz-lhe assim: chama aquele senhor que está ali para vir para a nossa mesa que nós vamos lhe pagar a despesa, fazemos questão disso. O empregado de mesa foi lá e quando vinha em direção à mesa, para se sentar na mesa, pensando que seria alguém conhecido, muito delicado, começou a tremer e quase que caía, não se aguentava em cima das pernas. Era um dos guardas da sua cela, por sinal o mais terrível para com ele. E o Nelson Mandela deu-lhe ali uma grande lição de irmandade, de humildade e de fraternidade. Chamou para a mesa dele e pagou-lhe a despesa, como quem é dizer-te: eu perdoo tudo aquilo que tu me fizeste por excesso de zelo, por abuso de poder.
Então, é muito fácil. Não adianta nós estarmos de joelhos, com uma pose muito bonita, a falar em voz alta, Pai Nosso que estás no céu, se eu estou a pensar, vou vingar-me do João. Olhem como está a aura dele. Uma baixa frequência, pensamentos inferiores, irritação, nervosismo, mal-estar. Apesar de ele estar a rezar em voz alta, o que conta é o pensamento. O pensamento é que dá um equilíbrio ou desequilíbrio à sua aura. Este não está a rezar em voz alta para não parecer mais que os outros, mas está a pensar, vou visitar o João, ele está doente e pode precisar de algo. Olhem a sua aura, equilibrada, harmoniosa, né? Alta frequência, pensamentos positivos, paz, serenidade. Mente sã, corpo são. Lá diz o ditado, né? E aqui vemos, há aquelas pessoas que têm o medo do mal olhado, né? É uma coisa muito interessante. Vemos aqui um caso de mal olhado, passa a expressão, o que é o mal olhado? É quando alguém inveja outra pessoa. Este indivíduo tem pensamentos de inveja e de maldade para com aquele. Este tem pensamentos de paz, perdão e amizade. A sua aura é tranquila, é equilibrada. Deste não, é desequilibrada numa baixa frequência. Então estes pensamentos vão em direção ao seu alvo, mas não penetram na aura, porque estão em frequências diferentes. Estes estão em AM e estes estão em FM, por hipótese. São frequências diferentes. Baixa frequência está em autoperturbação, alta frequência, autoproteção. Não há influência. Mas aquela fulana disse-me que havia de ir a uma bruxa fazer-me uma macumba contra mim, que eu havia de não sei o quê, e isto, e aquilo, aquilo outro. E lançou-me mal olhado. Lançou-me uma praga. Lá no Minho falava-se muito nas pragas. As pragas funcionam quando são sobre as árvores, o bicho da maçã, coisa, se elas não forem sulfatadas, né, ou levarem alguns agroquímicos, né. Essas pragas funcionam. Agora as outras, é tudo fruto do pensamento. A Cláudia pode-me lançar a maior praga do mundo, não estou nada preocupado. Ou ela ou outra pessoa qualquer, porque eu não estou nessa onda. A praga passa ao lado, não penetra. Mas não é por eu ser mais que os outros, não é porque eu não tenho nada a ver com isso. Agora, se eu estivesse preocupado, ela rogou-me uma praga, ela tem inveja de mim, será que eu começo a entrar na faixa do medo? Aí sim, eu perturbo-me a mim próprio, ao sintonizar com a maneira de pensar dela. A causa está em mim, não está nela. A causa da minha perturbação. Estamos a terminar e gostava de terminar com uma psicografia recebida no centro espírita, do poeta Alegre, que é um espírito que se assina com o pseudónimo Poeta Alegre, Alegre de Alegria, com A minúsculo, que é a exortação ao perdão. Eu exorto-te ao perdão daquele que apelidas de ladrão. Esquece, meu irmão, que outrora ele não tinha pão. Esqueces, meu irmão, que outrora ele não tinha pão. Eu exorto-te ao perdão do teu deplorável patrão, que te leva à escravidão, desconhecendo que vive na ilusão. Eu exorto-te ao perdão do que matou o teu irmão. Desconheces que nesse momento ele tinha a cabeça num turbilhão. Eu exorto-te ao perdão e à liberdade desse peso que te oprime o coração. Só Deus, o Supremo Juiz, conhece o acórdão para cada um, que se baseia quase sempre na intenção. O perdão é o caminho do feliz e do sofredor. Só assim podem sair do pântano da dor. Quem perdoa, perdoa-se. Liberta-se dessa prisão, seja ela mental ou não. Amai-vos uns aos outros, ensinou Jesus de Nazaré. Quem perdoa vai mais adiante, com confiança, amor e fé. Poeta Alegre.
Pronto, este foi o nosso sumário. Fizemos uma introdução ao perdão, falámos sobre a lei de causa e efeito e o perdão, os benefícios do perdão e dicas práticas como perdoar. Este foi a nossa bibliografia, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, de leitura obrigatória, para quem quiser conhecer a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos é de leitura obrigatória. Histórias que os Espíritos contaram, volume 2 e volume 3. E estes são os nossos contactos e espero que me perdoem se vos macei. Muito obrigado pela atenção.